Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio de Conversas Solitárias para uma Sonhadora. Esse episódio vai ser meio diferente, vai ser bem caótico, eu acho, que eu vou ficar falando muitas coisas aqui, porque o dia que estiver saindo esse vídeo vai ser sexta-feira, dia 30 de agosto, e o meu aniversário é dia 31 de agosto, né? Então, o dia que estiver saindo esse vídeo vai ser um dia antes do meu aniversário. Eu acho que é bem comum no dia do seu aniversário ou próximo ao seu aniversário você, tipo, ficar pensando, refletindo sobre a vida. Então é isso que eu tenho feito. E é isso que eu vou falar hoje. Então esse episódio é bem assim. Talvez você já tenha passado por isso, né? Eu acho que conforme você vai envelhecendo, você fica refletindo sobre a sua vida, sobre os caminhos que você tem feito. E eu estou quase concluindo a minha fase de adolescente. Então, complicado. A adolescência é a fase que você, né, tá tomando as decisões para o seu futuro, que você tem que começar a agir. E eu tenho muito medo do meu futuro. E principalmente que eu tenho pensado muito ultimamente. E não sei se eu tô tomando as decisões, eu não sei se eu tô pensando certo, né, as decisões que eu quero pro meu futuro. Quando eu era criança, eu pensava na fase adulta, principalmente relacionada ao trabalho, né? E eu imaginava, tipo, escritórios, mas quando eu imaginava a minha vida adulta, eu imaginava, eu fazendo o que eu quisesse da vida, né? O que eu queria antes, eu queria ser veterinária. Eu não quero mais ser veterinária, eu queria ser designer, agora eu não quero mais ser designer. E agora, eu não sei, arquitetura ou engenharia ou matemática, eu não faço a mínima ideia. E a adolescência realmente te faz pensar sobre essas coisas, porque você conclui o ensino médio e você tem que tomar uma decisão pra você ir fazer vestibular ou fazer qualquer outra prova pra ingressar em uma faculdade. Ou se você não quiser ingressar na faculdade, você tem que procurar um trabalho, então. E aí entra a fase adulta, né? A adolescência também, ela é o momento que você cria a sua personalidade mais madura, né? Você vai começando a. Você começa a desenvolver aquela maturidade. Começa, né? Começa. A adolescência é o início da maturidade, que você vai vendo seus erros. Quando você é criança, pode ser que você aprenda com seus erros, né? Na fase pré-adolescente, mais ou menos você, né? Ainda vai cometer muitos erros. E a pré-adolescência, eu acho que é o momento que eu mais tenho memórias de erros, porque eu não fazia a mínima ideia e eu tava desenvolvendo a minha personalidade de adolescente. Só que era a fase que eu poderia ter aproveitado mais se tivessem me sinalizado que daí pra frente ia ser pior. E falando na personalidade de adolescente, a personalidade que você vai desenvolver pra fase adulta, que você já tem que, né, saber o que é errado, o que é certo. Eu recentemente recebi um comentário que um amigo meu me falou que eu fiquei meio preocupada, que me remeteu ao questionamento de adolescente, de pré-adolescente, de criancinha, porque e também adulto, porque mostra que eu estou envelhecendo, que eu estou, né, entrando num caminho para se tornar uma adulta daqui a pouco. Que foi um comentário que me deixou tão impactada e tão reflexiva, mesmo que tenha sido o comentário que ele falou, eu comecei a ler um livro exatamente porque eu fiquei muito preocupada com a fase da vida que eu estou. O comentário era o seguinte, que eu era uma pessoa muito séria, que eu sou uma pessoa muito séria em conversas e mesmo nas situações de brincadeira, eu sou uma pessoa que, se uma pessoa brinca comigo, geralmente essa pessoa tende a se preocupar se vou corresponder à brincadeira ou se eu vou, tipo, fazer uma cara de reprovação e. Ah, que bobeira, sabe? Eu fiquei preocupada com essa imagem que eu passo para as pessoas. Eu realmente percebi que isso tá em mim, que esse traço já está em mim. E eu, quando era criança, eu pensava que esse negócio de uma pessoa séria era muito relacionado a pessoas adultas. E eu me peguei nesse questionamento pensando, nossa, eu já estou com um traço mais ou menos adulto em mim, que eu já acho
que, né, opõe um pouco a o meu traço brincalhão, que o meu traço brincalhão já não é tão presente. Porque quando um adulto tem um traço brincalhão, tem um traço que brinca o tempo todo, faz, piada em situações sérias ou, né, só pra descontrair, o adulto é visto como um adulto, uma criança no corpo de um adulto, que é uma coisa, né, que é considerada ruim para os adultos, mas, sabe, se eu tenho um traço sério, se o meu traço de brincadeira já não existe mais, é porque eu estou caminhando para esse traço de adulto, para minha personalidade de adulto. Só que, desde quando eu tenho isso? Eu fiquei preocupada se, tipo, desde a minha pré-adolescência já era assim, ou o que que me fez deixar de ser legal, deixar de ser brincalhona com as outras pessoas. Porque realmente eu já estive em situações que eu fiquei pensando, caraca, que coisa boba, né, nos meus pensamentos dentro de mim, né, julgando as outras pessoas, mas é que esse é um pensamento que um adulto sério teria, sabe? E esses questionamentos me fizeram voltar a ler um livro que eu tinha começado a ler esse ano, só que eu tinha abandonado ele, eu tava bem, ah, né, bem não ligando pra ele, até que esse comentário chegou a mim, né, que ele falou isso diretamente a mim, e eu só pensei nesse livro. A primeira coisa que eu visualizei após esse comentário, eu lembrei desse livro instantaneamente. O nome do livro é Não Leve a Vida Tão a Sério. É o livro considerado perfeito pra mim, né? Já que eu sou uma pessoa séria, considerada uma pessoa séria. E um dos primeiros capítulos que fala é realmente essa diferença da mente da criança pra mente do adulto. Porque o exemplo que foi dado foi uma situação em que um pai e o filho estavam querendo atravessar a rua, aí tinha um caminhão que estava passando, que, né, estava no caminho deles, né? E o adulto, né, estava resmungando, né, mentalmente, né, reclamando do caminhão que não estava passando, e a criança olhou pro caminhão e falou: "Nossa, que caminhão grande, caminhão legal", alguma coisa desse tipo. Aí o adulto ficou pensando que realmente o adulto não tinha percebido o caminhão, porque o caminhão ele parecia com o caminhão de um filme, sabe, uma coisa muito legal pra criança que lembrou, e o adulto não tinha prestado atenção no caminhão, porque o adulto estava, né, tipo, só resmungando, só reclamando do caminhão, porque estava atrapalhando ele. Só que, olhando para o caminhão em si, o caminhão era muito legal pra criança que não tinha essa preocupação. Uma das maiores diferenças notáveis entre a mente de um adulto e a mente de uma criança é que as crianças não se preocupam tanto com as coisas. O adulto, com certeza, tem mais responsabilidades, ele tem que se preocupar com essas coisas. Mas outro capítulo que foi dito aqui é que preocupação é uma coisa tão natural, mas se preocupar com as coisas é não é tão saudável. A gente só romantiza se preocupar porque, todo mundo faz, né, é tão natural do ser humano se preocupar com as coisas, mas é que, faz tão mal pra gente ficar pensando, em várias coisas, ao mesmo tempo ficar se preocupando com situações que podem até não acontecer, sabe. E isso estraga a nossa mente. E uma criança não tem esse tipo de preocupação. Tudo bem, ela não tem responsabilidade o suficiente, mas um adulto se preocupar é uma preocupação até mais obsessiva, porque não há necessidade de se preocupar tanto, e mesmo assim a gente se preocupa mais. Não falando somente dos adultos, eu também não sou uma adulta ainda, mas esse livro traz bastantes questionamentos sobre coisas que a gente não precisava se preocupar, coisas que realmente pra gente mudar o nosso ponto de vista, pensar de uma forma diferente. E eu não terminei ele ainda, eu tô bem no início, mas é que eu achei um momento muito necessário falar dele, principalmente nesse episódio, porque eu tô passando por muitas reflexões
E esse é um episódio realmente bem reflexivo da minha parte. Eu acho que esse livro, esses questionamentos vieram no momento perfeito, já que eu tô tão preocupada com o meu futuro. Eu acho que não há necessidade de ficar tão preocupada assim. Mas é que eu sinto que há necessidade da minha geração, pelo menos, que está envelhecendo, que está passando por essa fase, eu acho que há necessidade de a gente entender esse tipo de coisa. Tem vários outros traços de personalidade que eu vou desenvolver por agora na adolescência, que vão seguir comigo para a fase adulta, principalmente nesses últimos anos. Então, e a adolescência é um momento de muitos aprendizados, porque antes também, quando visualizava a vida adulta, eu não enxergava tanta coisa, eu não sabia de tantas coisas. E a adolescência, nesses últimos tempos, eu abri os meus olhos sobre o quão exaustivo pode ser um trabalho, porque eu desejava um trabalho, né? E poxa, agora a única coisa que eu quero é realmente uma forma de ganhar dinheiro e de sobreviver nesse mundo, porque, né, já que a gente precisa de dinheiro pra sobreviver. Quando se é criança, a gente imagina um mundo tão mágico, tão cheio de possibilidades, mas é que a maioria das coisas que se consegue é realmente com um trabalho duro e você tem que fazer várias coisas e você se compara com pessoas que começaram antes ou que tiveram muitas oportunidades diferentes de você. O mundo tá muito desigual e tem tantos problemas. No dia seguinte que sair esse episódio, e no dia que estiver saindo o corte desse episódio, vai ser o meu aniversário. E é claro que eu tô preocupada com o meu futuro, mas eu não vou deixar de assistir o meu filme favorito mais uma vez, comendo pipoca, assistindo uma comédia romântica, porque eu ainda tenho a chance, eu tenho tempo e mesmo se eu não tivesse, eu ia tentar arranjar um tempo pra fazer isso. Porque ainda tô na fase do meu tempo não estar completamente consumido. Eu agradeço muito por isso. Mas do mesmo jeito, eu vou fazer isso ano que vem, no ano seguinte e quando eu puder, porque eu vou ter esses momentos de felicidade na minha vida até o fim. Eu não gostei tanto de saber que eu sou uma pessoa séria e eu realmente gostaria de mudar isso, porque se está afetando as pessoas ao meu redor né, de não poderem expressar a felicidade que elas têm, né? Eu gostaria de ser mais brincalhona nas situações, porque realmente foi uma coisa que me deixou bem. Nossa! A imagem que eu passo aqui nesses vídeos, no podcast e nas outras coisas que eu produzo, não é a imagem que as outras pessoas têm. E eu nem sei qual é a imagem que eu passo para as pessoas que assistem essas coisas. Talvez eu não seja uma pessoa tão séria para as pessoas que me assistem. Eu não vou me permitir ser séria a ponto de não aproveitar esses momentos de felicidade na minha vida. Depois dessa descoberta que eu fiz, eu fiquei tão triste comigo mesma. Mas então, mesmo que eu seja uma adulta séria, eu não vou deixar de ter esses traços de felicidade, de alegria dentro de mim. Porque ser sério o tempo todo não é tão legal. E se você leva a vida tão a sério, sem ter esses momentos de felicidade, de piadinhas, de risos, você tá sobrevivendo e não vivendo. Porque sobreviver é uma coisa, você estar vivo, estar vivendo em um conceito, você estar fazendo suas coisas, tudo bem. Mas escolher viver é fazer o que você gosta. Mesmo que tenha essas outras coisas de trabalho, de escola, de. É você saber fazer, saber que tem o tempo para essas coisas. Mas é também aproveitar os outros tempos. Mas é também aproveitar os outros minutos de felicidade, de risos, em que você vai estar com as outras pessoas, com sua família, de você aproveitar esses momentos. O que um aniversário faz com as pessoas. Então foi esse o episódio. O link do livro tá aí na descrição. O link de Textos Solitários para uma Sonhadora também tá aí. Obrigado por assistir. Deixe seus comentários aí sobre suas opiniões, seus desabafos e sei lá, vamos. Conta uma piada aí e bora rir, sei lá. Amanhã é meu aniversário, mas eu espero que todos vocês tenham um dia muito legal, tá bom? Um grande beijo e até o próximo episódio. Tchau!